Boa noite, a graça e a paz do Senhor. Vamos lá. Vamos lá, vou pedir para você abrir ou ligar a sua Bíblia aí no Evangelho de Lucas, capítulo 22. Hoje é um dia excelente para pregar a palavra de Deus, não tem jogo, ninguém vai olhar o celular para ver quanto está o resultado do jogo do seu time. Posso ouvir um amém? Amém. Ah, opa! Que coisa boa, né? Lucas 22, vamos lá. O título dessa mensagem é A Grandeza do Servir. A nossa comunidade, ela continua usando, mas há um tempo atrás tinha um slogan, né? A Igreja Missionária do Ipiranga, uma comunidade de amor e serviço. E o título dessa mensagem é A Grandeza do Servir. Lucas capítulo 22, no versículo 19. O que está acontecendo aqui? É a última ceia. Está ali a Páscoa, né? Jesus está tomando a última ceia com aqueles discípulos. Poucas horas depois, ele passaria pela crucificação. Então esse é o pano de fundo aqui, do momento que está acontecendo. Versículo 19. Tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança, no meu sangue, derramado em favor de vós. Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa. Que notícia triste. No meio do jantar, Jesus chegou e falou: alguém aqui no meio há de me trair. E qual que era o contexto? Poucas horas antes da crucificação. Continuando. Porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Então começaram a indagar entre si quem seria dentre eles o que estava para fazer isso. Mas olha o que diz o versículo 24. Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Deixa sua Bíblia aberta aí. Jesus então dá uma notícia para aqueles homens. Um de vós há de me trair. Se nós olharmos os outros evangelhos sinóticos, o evangelho de Mateus, o evangelho de Marcos, vai contar essa mesma passagem e vai dizer, principalmente lá em Mateus, diz que os discípulos ficaram atemorizados e eles começaram a perguntar um a Jesus: sou eu o traidor? Sou eu? Eu creio que eles fizeram uma filinha, né? Fizeram uma filinha e acho que entrou num confessionário. Sou eu o traidor? Jesus, quando chega na vez de Judas, Jesus diz: você está dizendo. Mas é interessante, o que eu gosto de ler os relatos das histórias de Jesus com os discípulos e prestar atenção em alguns pormenores. Por quê? Porque Jesus havia dito o quê? Um de vocês há de me trair. Mas eles pensaram: quem será de nós que é o traidor? Mas automaticamente eles pensaram o quê? Qual de nós será o maior? Você já viu aquele tipo de pessoa que chega em você e fala assim: eu tenho duas notícias para te dar. Ele vai falar o quê? Uma boa e a outra ruim. Jesus não falou que ia dar uma notícia boa, né? Jesus só tinha uma notícia ruim. A notícia ruim é que alguém trairia ele. Mas eu entendo, embora não seja psicólogo, que diante de alguns problemas, nós tendemos a buscar meios de sair dessa situação. E eu vejo que os discípulos, de certa forma, eles, no versículo 24, quando diz, suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Era meio que um escape para aquela situação toda complicada que parecia estar se desenhando naquele momento. Porque alguém ia ser nomeado traidor, não é verdade? Alguém ia ser nomeado traidor. Mas eles começaram a pensar entre eles: quem de nós será o maior? Se você voltar um pouquinho, você vai ver que, principalmente em Marcos e em Mateus, em Marcos, a palavra de Deus diz que a mãe dos filhos de Zebedeu, a mãe de Tiago e João, encontrou-se com Jesus na última semana de Jesus aqui na terra. E ela chegou em Jesus e falou: eu posso lhe fazer um pedido?
Jesus falou, pode? Ela falou, então eu quero que os meus filhos, um se assente à tua esquerda e o outro se assente à tua direita. Pedido fácil, né? É a mesma coisa que chegar lá no presidente e falar, eu quero que um seja o ministro da Fazenda e o outro do Planejamento. E Jesus falou, isso não compete a mim. Esse tipo de pedido revela o quê? O coração de um homem que está querendo ser o maior, mas o maior de que forma? De uma forma notória, de uma forma onde ele possa ser destacado, de uma forma onde as pessoas olhem ele e falam, meu Deus, olha só, o cargo que ele tem, a posição que ele tem. Pedro não fica atrás. E se nós lembrarmos que os 3 discípulos que mais caminhavam com Cristo eram quem? Pedro, Tiago e João. Pedro não fica atrás. Continue aí no capítulo 22, um pouquinho à frente, no versículo 31. Jesus disse assim para Pedro, Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Olha o que Pedro diz para Jesus. Jesus falou para ele, Pedro, Satanás pediu para peneirar você. Pediu para passar você numa situação onde que você fosse ser provado na sua fé. Mas eu não permiti. A resposta de Pedro eu acho interessante, porque ele diz assim no 33. Ele, porém, respondeu, Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão quanto para a morte. Irmãos, um homem que está sendo peneirado, um homem que está sendo requisitado pelo inimigo, para passar por uma situação, uma provação dificílima. Ele chega em Jesus e fala assim, Senhor, o Senhor não me conhece. Ele não disse isso, mas em outras palavras é isso. O Senhor não me conhece. Se for preciso, eu vou para a morte com o Senhor. Em outras palavras, desses 12 aqui, um vai cair fora, porque um já vai trair, né? Dos outros 11 eu sou o melhor. Pode contar comigo. Mas o título da mensagem é o quê? A grandeza do servir. Sabe o que acontece aqui? Depois de toda essa situação, eles estão lá comendo. A Bíblia diz que foi montado em uma casa um cenáculo todo especial para aquela última ceia. E você sabe o que acontece aqui, depois de tudo isso? Jesus, ele faz algo interessante. Eu quero que você vá lá para João, capítulo 13. Jesus mostra para eles como eles podem ser grandes no reino de Deus. João capítulo 13, no versículo, pode ser no versículo 4. Levantou-se da ceia, Jesus fez isso, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta que estava por cima e fez o quê? Tomou uma toalha e cingiu-se com ela. Depois deitou a água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse, Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus, o que eu faço, não o sabes agora. Compreende-lo-ás depois. Disse Pedro, nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Jesus está falando assim para Pedro, cara, se você não entendeu o que nós vamos fazer agora, esses 3 anos e meio foram jogados fora. Se você não deixar eu lavar o seu pé, você não tem parte comigo. E Pedro sempre muito espontâneo, né? Pedro fala o quê? Então Pedro lhe pediu, versículo 9, Senhor, não lava somente os pés não, lava as mãos, lava a cabeça, lava o corpo inteiro logo. Jesus começa a lavar os pés dos discípulos, em sinal do quê? De humildade. As ruas de Jerusalém naquela época, é claro que não eram pavimentadas. Então era um misto de poeira com barro. Já pensou a Jerusalém num dia igual ao nosso de hoje? E você chegar na casa do pastor João e falar assim, pastor, meu pé está sujo. Posso entrar? É claro que a gente não faz isso, a gente tira o sapato e entra. Mas, além das ruas serem empoeiradas ou eslameadas, havia um outro agravante, os calçados não eram fechados. Os calçados eram abertos, como sandálias.
E quando um homem chegava na casa de alguém, e ele se assentava para fazer uma refeição, uma pessoa ia lá para lavar os pés daquele homem. Você sabe quem era? O servo. Mas não era um servo nessa acepção da palavra que nós queremos trazer hoje. Era um escravo. E vocês sabem que o escravo naquela época, ele não tinha direitos. Aliás, o escravo naquela época, ele nem como um ser humano ele era tratado quase. Porque você vê relatos de que os escravos pertenciam aos seus senhores, eles eram como objetos. E o pior, não era qualquer escravo que lavava os pés das pessoas. Era o pior escravo. O escravo mais... Eu não sei se tem como expressar isso, porque ser escravo naquela época já era ruim. Mas era o pior dos piores, se assim eu posso colocar. Ele que tirava a sandália e ele que limpava os pés. Jesus fez aquilo que o pior dos escravos fez, para ensinar para aqueles discípulos uma lição. Se vocês querem ser os maiores no reino de Deus, aprendam a servir. 2 pessoas no vídeo falaram que os pastores são o quê? Servos. E você sabe qual é a parte mais difícil e a parte onde Deus mais trabalha nas nossas vidas no serviço? É quando nós temos que servir pessoas que nós não queremos servir. Ou isso só acontece comigo? Tem pessoas, irmãos, que às vezes Deus coloca no nosso caminho. Por alguma determinada situação nós conhecemos essa pessoa. E nós servimos essa pessoa de uma forma que talvez nós nunca tenhamos esperado servir. Eu me lembro uma vez quando nós fazíamos um culto evangelístico lá no Santa Felicidade. Não lembro se eu já contei essa história, mas veio um rapaz. Irmãos, eu penso que aquele rapaz estava pelo menos 1 mês sem tomar banho. E ele veio correndo para o meu abraço. Eu falei, e agora? Como diz os meninos, a bola pingou, tem que chutar para o gol. Agora eu tenho que abraçar ele. Eu abracei aquele rapaz e eu pensei, Deus, tem coisas que nós não estamos preparados para viver. Tem situações que Deus nos coloca que é para nos moldar mesmo. E quando Jesus dá esta lição para esses homens, Ele está ensinando isso. Se você olhar a Bíblia, um pouquinho antes, nós cantamos aqui, uma mulher chamada Maria, ela chegou com um perfume caríssimo, e ela fez o quê? Ela quebrou aquele vaso, e ela derramou o perfume aos pés de Jesus, e ela enxugou os pés de Jesus com os seus cabelos. Aqueles homens ficaram indignados, porque eles falaram, se vendesse esse perfume dava para sustentar os pobres, dava para fazer alguma coisa. Jesus disse, deixa ela fazer o que ela está fazendo. Ela se antecipou para me ungir para a sepultura. Ah, e te digo mais, aonde o evangelho do reino for contado, todos saberão o que esta mulher fez hoje. A maior atitude de serviço foi a atitude daquela mulher chamada Maria, que derramou um perfume caríssimo aos pés de Jesus, como que se estivesse ungindo ele para aquele momento que ele passaria ali, provavelmente 1 semana depois, porque era costume também ungir os seus mortos naquela época. E aí eu fico pensando que a oportunidade para aqueles homens naquele dia era de estar perto de Jesus, de aprender, de saber um pouco mais. A oportunidade de fazer uma última refeição aqui na terra com Ele. Porque Jesus já vinha direcionando tudo. Em João capítulo 14, Jesus começa a falar, eu vou embora, mas eu vou mandar um Consolador, o Espírito Santo. Ele vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele vai fazer vocês lembrar de tudo que eu tenho ensinado. Mas eu entendo que parece que Jesus falou aquilo para Pedro. Quando você se converter, porque o coração ainda estava trancado, fechado de alguma forma para algumas realidades. Quando você se converter, você vai entender o que eu estou fazendo agora, porque você vai começar a servir as pessoas de uma forma como você ainda nunca serviu. É tão incrível isso e tão fantástico que em Atos 3, Pedro e João encontram um homem na porta do templo. E eles falam o quê? Não, isso é incrível, porque eles olham para o homem e falam assim, e fala para o homem, olhe para nós. O homem olha, eles têm um diálogo, e Pedro fala assim, ó, não tenho prata, não tenho ouro,
mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. O homem causa um alvoroço naquele lugar, todo mundo fica, meu Deus, o que está acontecendo aqui? E daí eles chegam em Pedro e João e falam, o que está acontecendo? Pedro fala agora assim, não olhe para nós, porque quem fez isso não fomos nós. Quem fez isso foi o autor e consumador da fé. Quem faz isso é Jesus de Nazaré. Quando nós aprendemos a servir, o nome de Jesus é glorificado pelas nossas atitudes. E não precisa ser, vou usar a palavra que não precisa ser eloquente, para que Deus venha usar. E eu entendo que nós estamos precisando de homens, de pessoas, de crentes, com bacia e toalha. Nós estamos precisando de crentes que sirvam ao Senhor. Às vezes essa conotação de servo parece um tanto quanto pesada, né? Mas deixa eu te falar algo, nós temos um ministério aqui na igreja chamado Ministério de Voluntariado. Se você quiser servir, tem um ministério excelente para você servir. Ministério de Voluntariado. O que eu vou fazer? Você vai vir e nós vamos encaixar você em algum lugar. É igual Kinder Ovo, é surpresa, tá? Mas não precisa ficar assustado. Ninguém vai te dar uma enxada para você carpir um lote, não. Irmãos, a coisa mais preciosa que existe na vida de um cristão é servir ao Senhor. A palavra moderna que os jovens usam é engajamento, né? A coisa mais importante e mais preciosa que tem é ser engajado na obra. Aliás, o apóstolo Paulo fala do soldado. O soldado que milita. E o soldado ele precisa estar o quê? Engajado. O soldado, se ele não estiver engajado, ele sai do pelotão. Nós precisamos de pessoas que não tenham orgulho próprio, que se acham melhores. Ontem o pastor Júnior ministrou aqui, eu lembrei do Naamã. Naamã chegou, vocês lembram da história? Chegou lá todo leproso, chegou lá, ficou sabendo que tinha um profeta em Israel, que o homem era um homem de milagres, e falou, então vai lá e fala assim, que eu quero falar com ele. E quando chega lá, o Eliseu nem saiu para encontrar o Naamã. O Eliseu nem no Google Meet fez uma reunião com o Naamã. Ele mandou o servo dele, falou, vai lá e fala para ele assim, para ele mergulhar 7 vezes no Jordão, e ele vai ser sarado. Poxa, mas tem tanto rio melhor lá na minha terra, tanto rio mais limpo. Por que no Jordão? Aparece uma menina, serva, e fala assim, o que ele te pediu nem é tão pesado, por que você não faz? A história você já sabe o final. 7 mergulhos, a lepra sumiu. Serva. Precisamos de pessoas que usam o poder de Deus para exalar o bom perfume de Cristo. Precisamos de pessoas simples, humildes e que saibam lavar os pés uns dos outros. Jesus disse para Pedro, hoje, talvez você não entenda o que está acontecendo aqui, mas lá na frente você vai entender. Porque o Espírito Santo que você vai receber, Pedro receberia ainda na descida do Espírito Santo do Pentecoste. O Espírito vai fazer você se recordar de todas essas coisas. Imagina que coisa mais tremenda. Imagina Pedro pregando, Pedro fez um culto, 3.000 se converteram, meu Deus. Aí no outro 5.000, cara, que isso? O que está acontecendo? Um homem cheio do Espírito Santo e que começou a servir com entendimento. Eu gosto de pensar no equilíbrio das coisas. E olhando para nós como igreja, eu vejo que nós somos um grupo que tem pessoas mais experientes e pessoas mais novas. Nós precisamos tanto dos experientes quanto dos novos. Nós precisamos daqueles que já têm a experiência e sabem por onde estão andando, pisando, e nós precisamos dos novos porque eles têm força. É como aquela palavra que Jesus disse em Mateus 11, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde. O que era o jugo? O jugo era aquela peça de madeira que se colocava aqui nos bois, e os bois saíam fazendo o trabalho, mas
É interessante que os bois, geralmente, eles colocavam um boi mais experiente, um boi mais já de idade, e um boi mais novo, porque o novo tinha força de fazer o trabalho do arado. O experiente provavelmente saberia melhor o caminho. A igreja precisa disso, e nós precisamos ter entendimento. Irmãos, eu não tenho o poder de fazer você se convencer, mas eu gostaria muito que você olhasse para a sua vida hoje e falasse: Deus, aonde eu posso te servir? Embora eu sei que vocês já sirvam ao Senhor, mas aonde eu posso servir de uma forma mais efetiva ainda? O que eu posso fazer, Senhor, que possa fazer com que o reino de Deus expanda de uma forma melhor, ou de uma forma maior? Vocês têm o Espírito Santo habitando dentro de vocês. Nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós. Nós temos a maior força dessa terra, que é a pessoa do Senhor Jesus habitando conosco. Eu continuo crendo que Deus tem algo para nós. Eu continuo crendo. Servir ou engajar requer duas coisas: comprometimento e entusiasmo. Vocês já ouviram aquela história do omelete com bacon? Isso é de palestra motivacional, embora eu não seja coach, mas eu vou contar para vocês, tá? Fazer um omelete com bacon, você vai precisar do quê? Do ovo e do bacon. A galinha, ela não tem comprometimento. Ela só está envolvida no processo. Por quê? Porque ela cisca, bota o ovo, se ninguém pegar ela, ela vai embora. O porco está comprometido. Porque para dar o bacon ele tem que morrer. É mais ou menos isso que a igreja precisa. De gente comprometida. De gente que... É que falar que dá a vida às vezes soa meio pesado, né? De gente que dê a vida. A Ivonete usou um termo aqui melhor. De gente que vista a camisa. De gente que olha para a liderança e fala assim: eu estou pronto para ajudar. E o trabalho mais árduo é o da liderança. Porque quem vai usar a bacia e a toalha para enxugar os pés, quem usou e quem deixou de exemplo, foi o maior dos líderes. O maior dos líderes foi quem usou a bacia e a toalha. Não foi aquele irmão que chegou aquele dia na igreja e falou assim: ó, vem aqui que eu vou ensinar uma coisa para vocês. Eu era servo e lá eu fazia isso aqui, então eu vou vir aqui e vou lavar os pés de vocês. Não, Jesus foi aquele que ensinou, o que primeiro fez e deixou de exemplo para nós. De vez em quando eu uso o microfone. Mas de vez em quando eu posso estar lá fora, cuidando do carro de alguém. Eu estou servindo ao Senhor do mesmo jeito. De vez em quando, eu posso estar ali na porta, dando um abraço nos visitantes. De vez em quando, eu posso estar com uma vassoura, ajudando a cuidar dos banheiros da igreja. Eu estou servindo ao Senhor do mesmo jeito. Pois tudo quanto fizerdes aos homens, fazei-o como para o Senhor, o apóstolo Paulo disse. Tudo que você fizer para as pessoas, faça como se estivesse fazendo para Deus. E o resultado, com certeza, vai ser diferente. Eu já estou terminando. Abra sua Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 9. Eu falei do apóstolo Paulo. E Paulo, depois de Jesus, talvez Paulo foi o homem mais usado e mais, principalmente na parte do serviço, o homem mais usado por Deus. Primeiro Coríntios, capítulo 9... No versículo 19, Paulo disse assim: Porque eu, sendo livre de quem? De todos, eu me fiz escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Jesus, Paulo cita Jesus lá em Filipenses, capítulo 2, esses versículos são famosíssimos, mas olha o que Paulo diz a respeito de Jesus no capítulo 2, no versículo 5, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou,
Antes de Jesus assumir uma forma humana, Paulo fala que ele fez o quê? Assumindo a forma de servo. Antes que Jesus se tornasse homem e tivesse todas as suas características de um homem perfeito, ele se tornou semelhante a um servo. Ele abriu mão da sua glória e se tornou um servo, literalmente. Ele nasceu numa manjedoura, num estábulo emprestado, e ele foi sepultado em uma sepultura emprestada, porque ele não fez nada nesse mundo para deixar para este mundo. Ele construiu em pessoas. E a sepultura que ele emprestou, com 3 dias ele devolveu também. Porque ele não deve nada para ninguém. E a melhor forma de nós servirmos as pessoas é como o apóstolo Paulo disse no capítulo 9, versículo 19 de 1 Coríntios. Eu sendo livre de todos, eu de coração, eu por determinação minha, eu me faço escravo de todos. A melhor forma de nós servirmos as pessoas é sendo livre dos julgamentos, livre do que elas pensam. Já pensou se eu ficasse pensando, o que eles pensam de mim quando eu estou aqui em cima? Eu serviria em outra área, mas não com microfone. Ser livre das pessoas não quer dizer que você vai fazer da sua vida o que você quer, como o mundo propaga. Mas ser livre das pessoas é olhar para as pessoas e dizer, embora algumas coisas eu não concorde nesta pessoa, mas eu decido servi-la por amor a Jesus Cristo e ao seu Evangelho. Acho que eu resumi a mensagem agora. Embora fulana não mereça, mas eu decido servir, porque eu entendi que um dia o meu Salvador abriu mão da sua glória. Ele veio para essa terra, ele viveu como um homem, ele sentiu na pele a minha e a sua dor, o meu e o seu sofrimento, a minha e a sua aflição, e ele venceu naquela cruz para que nós aprendêssemos com ele. Pelas pisaduras dele nós fomos sarados, ou não? Foram as suas marcas que nos salvaram e nos sararam. Eu não sei se você de repente tem alguma queixa contra alguém, mas essa noite talvez seja boa para isso. Deus, eu decido liberar esta pessoa, eu quero perdoar essa pessoa, eu não quero levar mágoa no meu coração. Quero te convidar a se colocar de pé. Para terminar, eu escrevi, por quê? Por que servir na minha igreja local? Poderia te dar pelo menos 3 razões, embora tenham muitas mais. Mas por quê? Porque quando eu sirvo, eu me assemelho a Jesus Cristo. Essa é a principal. Quando eu sirvo, eu me assemelho a Jesus. A segunda, quando eu sirvo, eu me coloco no centro da vontade de Deus. A gente já cantou tanto isso, né? Deus, eu quero estar no centro da tua vontade. É só servir. Resolve quase todos os problemas. Eu me coloco no centro da vontade de Deus quando eu sirvo a igreja onde eu congrego. Quando eu olho para a igreja onde eu congrego e falo assim, poxa, eu posso ajudar. E a terceira, quando eu sirvo, eu estou contribuindo para o crescimento do reino de Deus. Eu fico feliz em falar a respeito do que Cristo faz. Eu fico feliz em falar a respeito do Evangelho. E eu tenho ao mesmo tempo um temor de falar, porque eu sei que a grande maioria de nós já são experientes na fé. Já tem uma caminhada muito maior do que a minha. E a nossa intenção nunca foi subir no púlpito e, em vez de abrir o coração, vomitar a alma, né? Porque eu entendo que nós, como igreja, nós podemos fazer um pouco mais. Se você tem vontade, vou chamar os pastores aqui, não ia fazer, mas se você tem vontade de servir ao Senhor, em alguma área que envolva ministério, estou falando de ministério eclesiástico, igreja, eu estou falando agora. Eu queria te convidar a vir aqui. De repente você já serviu em alguma área e está parado.
De repente as pancadas da vida deixaram você ressabiado, sentido. Irmãos, as pancadas vêm. Mas maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Jesus está conosco. Ele não vai desamparar a sua igreja. Se você sentir à vontade, eu quero que você venha aqui. Nós vamos orar. E quem sabe, ao receber uma oração, você tenha já no seu coração algo disposto. Eu sempre quis servir num culto de mulheres. Eu sempre quis servir num culto de homens. Eu sempre quis ajudar os jovens no culto aqui deles de sábado. Poxa, eu sempre quis ajudar lá a diaconia, os voluntários, no decorrer do culto. Fique à vontade. Que o Senhor possa ministrar no seu coração. Pai, o Senhor é bom, Deus. E embora o Evangelho não seja o homem no centro, seja sempre o Senhor no centro, o Senhor conta conosco como homens e mulheres de Deus. Como pessoas que entenderam o Evangelho e abriram o seu coração dizendo: Senhor, eis-me aqui. Eu quero te servir, Senhor. Eu tenho andado, Deus, um tanto quanto vagueando, um tanto quanto indeciso. Mas eu creio que o Senhor tem uma obra na minha vida e o Senhor vai concluí-la. E eu estando servindo ao Senhor, eu estarei no centro da tua vontade, estarei cumprindo o teu chamado, Senhor. Deus, não deixa que o cansaço tome conta das nossas mentes e do nosso corpo físico, Deus. Não deixa que os muitos afazeres nos impeçam, Deus, de entregar o nosso melhor para o Senhor, Deus. Nós não vamos parar a nossa vida, Deus. Nós temos um trabalho, nós temos família, nós temos tantas coisas para fazer, mas nós queremos nesta noite abrir o nosso coração e dizer: Deus, nós estamos aqui também para colaborar com o teu reino. Se há algo tão importante nessa terra, e como diz o Senhor naquela parábola do semeador, é quando a semente cai em uma terra fértil, e essa semente começa a produzir a 30, a 60, a 100 por um. Que ela possa começar a produzir nas nossas vidas, no nosso coração, a 30, a 60 e a 100 por um. Aqueles talentos que estão enterrados, Senhor, nós queremos desenterrar nesta noite, Deus. Um talento enterrado não tem sentido nenhum. Não pense, meu irmão e minha irmã, porque a idade está chegando, porque os anos vão se passando, nós temos o direito de parar. Não, não pare, porque o Senhor conta contigo nesta obra. Neemias disse: nós estamos fazendo uma grande obra e nós não podemos parar. Senhor, capacita as nossas mãos, capacita, Deus, o nosso intelecto, Deus, para te servir de uma forma, Deus, integral e racional, Deus. Que os nossos pés realmente venham ser, como diz o versículo, quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas do Senhor. Oh, Pai. Dá-nos um coração igual ao teu, Jesus. Como diz a canção, um coração disposto a obedecer e cumprir o teu querer, Deus. Dá um coração igual ao teu, Jesus. Que os momentos contigo sejam sempre os melhores, Senhor. Que os momentos aqui na casa do Senhor aos domingos, celebrando o teu nome, sejam sempre os melhores, Deus. Que ao entrarmos por essa porta, Deus, mesmo desanimados, venhamos sair avivados pelo teu poder, Deus. Que a tua palavra tenha o poder de penetrar o nosso coração e dividir juntas, medulas, fazer aquilo que apraz ao Senhor nas nossas vidas. Aqui está um povo que o Senhor ama, Deus. Levanta
Levanta cada um de nós, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Irmão, o servir é algo pessoal. Não espere alguém falar para você que você precisa servir. O servir é espontâneo. Sou eu quem me entrego para o serviço. Por isso que Jesus disse, estou falando demais, já está vindo coisas. Por isso que Jesus disse, ninguém tira a minha vida, eu a dou. É voluntário, é espontâneo. Não são vocês que vão me matar, Jesus está falando. Sou eu que vou dar a minha vida. Amém, Jesus. Aleluia.